Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você em tudo. Sua casa, a sua família, o seu dia, a obra das suas mãos. Que você viva as bênçãos, desfrute das bênçãos de Abraão, de Deuteronômio 28. Que você viva a glória de Deus durante toda a sua existência. Crie, por isso declarei. E é isso que eu faço, e é isso que eu ensino você a fazer, porque é o que eu acredito. É a nossa cultura, é o nosso padrão. Eu acredito na palavra de Deus, eu possuo a palavra de Deus, eu declaro a palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus. E sabe, muitas vezes eu encontrei pessoas que diziam, eu não consigo fazer tal coisa. E eu disse, óbvio que você não consegue, você está fraquinho, você está fraquinha. Você não está ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus. E à medida que você ouve a palavra de Deus, você põe esse alimento precioso que nutre. Você vai ficando forte. E você consegue fazer aquilo que é preciso. Algumas pessoas não têm conseguido fazer. Eu ainda usei a analogia de um atleta ontem. O atleta, para ele conseguir fazer o que é preciso na sua atividade, ele precisa estar bem alimentado e treinar, exercitar. Então, ele não pode comer qualquer coisa. Ele tem que comer aquilo que vai dar a ele a nutrição, a energia necessárias para poder executar aquela atividade e exercitá-la. Ele não fica bom da noite para o dia. É um exercício e se nutrindo certo. Então, se eu estou me nutrindo da coisa certa, do alimento certo, bom, puro, é óbvio que eu vou ter força, eu vou ter energia. Uma pessoa que só vive, sei lá, de doces e lanches, ela não tem energia. Mas quando você encontra uma pessoa que se alimenta com uma boa proteína e legumes, verduras, bebe água, frutas, você vê uma pessoa com uma pele mais bonita, com mais energia, uma pessoa que se diferencia. Então, quando você encontra uma pessoa cheia de vida, com aqueles olhos brilhantes, cheia de energia, de vida, de força, espiritualmente falando, emocionalmente, você encontrou alguém que está se alimentando da palavra de Deus. Porque é impressionante o que a palavra de Deus faz pela gente. Você vai ficando mais forte, você consegue fazer coisas que você jamais imaginou que faria. Eu faço coisas hoje que eu jamais imaginei que um dia eu faria. Mas por quê? Porque eu fui ficando fortinha, à medida que eu fui ouvindo a palavra de Deus, e eu fui ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, e eu fui ficando forte, e eu fui sendo nutrida, fortalecida, e eu comecei a conseguir, eu passei a fazer coisas, porque eu consegui fazer coisas que não havia a menor possibilidade de eu fazer, porque eu não tinha força para aquilo. Então, eu já falei isso muitas vezes para pessoas que chegam e dizem, eu não tenho força para fazer. Eu falo, óbvio, você não está se alimentando da coisa certa.
Vai ouvindo, vai ouvindo. É ouvindo que você vai sair da depressão, é ouvindo que você vai sair dessa situação crítica, miserável. É ouvindo que você vai sair desse fundo de poço, é ouvindo que você vai sair desses vícios. É ouvindo que você vai sair dessa imoralidade. É ouvindo que você vai sair dessa condição de aperto, essa condição derrotada. É ouvindo a palavra de Deus. Porque à medida que você ouve, você é fortalecido. É ouvindo. Então, olha, quando aquela viúva que o Senhor mandou que Eliseu fosse até ela, a viúva de Sarepta de Sidom, ouviu aquela palavra, ouviu, ela teve força para poder fazer. Lembra que ela disse para o Elias que ela só tinha um pouquinho de farinha com um pouquinho de azeite e ela estava catando uns gravetos para poder fazer um bolinho para ela e o filho e esperar a morte? E então o profeta disse para ela: faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não vai acabar. A farinha que está na panela não vai acabar. E o azeite que está na botija também não vai secar, não vai acabar. Até que o Senhor derrame chuva sobre a terra. E ela, que estava pronta para morrer já, né? Porque ela já não via saída, então eu vou fazer esse pouquinho que eu tenho, esperar a morte, porque eu não tenho o que fazer. Ela teve força para fazer o pouquinho que ela tinha, tirar da boca dela, da boca do filho, e dar para o profeta. Você vê, ela teve força de fazer uma coisa que para qualquer pessoa seria uma loucura. Ela teve força de pegar o pouquinho que ela tinha e dar para o profeta. Ela fez um negócio que ela não conseguiria sem a palavra do Senhor. E ela fez. E como tudo que Deus nos pede, Ele tem a intenção de multiplicar, quando ela deu aquele passo de fé, aquele pouquinho de farinha com aquele pouquinho de azeite se multiplicaram. E durou durante toda a crise. E a crise durou 3 anos e meio. A vida dela mudou. Depois o filho dela morre. E por quê? O profeta estava ali. Ela creu na palavra. Ele foi ressuscitado. Então o Senhor tem falado essa palavra. O pouco, usa o pouco que você tem, pega a palavra. Usa o pouco que você tem e usa no Senhor. Porque tudo o que Ele nos pede, Ele tem a intenção de multiplicar, Ele vai multiplicar o pouco que você tem. E se tiver alguma coisa morta dentro da sua casa, Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Deus está respondendo orações. Que grande louvor, ó Deus! Te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos. Louve a Deus. Cumpra os votos com os votos que você fez. Seja fiel até o fim, até a morte. Pois respondes às nossas orações, todos virão a ti. Ele responde todas as nossas orações e todos virão a ti. Quando Deus responde às nossas orações, pessoas são impactadas e se curvam diante do Senhor. Quantas pessoas que se curvaram diante do Senhor por causa do testemunho da restauração do braço do meu filho.
Então, assim, ó. Mas primeiro nós temos que dar passos de fé. E como que nós damos passos de fé? Ouvindo a palavra. Porque a palavra vem e nos dá força para fazermos aquilo que nós não tínhamos forças para fazer. Algumas pessoas não têm tido força para fazer o que é preciso porque não estão se alimentando da coisa certa. Se alimente da palavra e você vai ter força para fazer o que é preciso. Ei, faça como Elias fez no Carmelo, e Carmelo quer dizer jardim de Deus, um lugar fértil. Ele orou e recebeu a notícia de que não tinha nada lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas na 7ª vez, aquele servo disse, olha, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele se levantou e diga, aviso Acabe, que ele corra antes que a chuva o impeça. E qual foi a declaração dele antes de ir? Já ouço chuva, vá comer e beber, Acabe. Porque eu já ouço barulho de chuva pesada. Ou seja, eu não estou vendo nada. Mas pela minha fé eu já ouço o barulho de chuva pesada. Ei, você pode não estar vendo nada, mas começa a ouvir um barulho de chuva pesada. Persevera, porque Deus responde a sua oração. Ele respondeu a oração do Elias naquele Carmelo, no jardim de Deus. E a resposta da oração dele chegou em forma de uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas ela cresceu. E muita coisa vai chegar assim, pequenininho. Né? Chega aquela coisa pequenininha, mas cresce. Aquilo cresce. E cresce. Tudo que nós temos que fazer é crer e não desistir. Em nome de Jesus. Antes de vir a chuva, o Senhor derramou fogo. E começou com a restauração do altar. O Elias chegou para o povo e disse assim, até quando vocês vão cochear em 2 pensamentos? E eu creio que o Senhor também fala isso aqui hoje para você. Até quando você vai oscilar entre 2 pensamentos? Ora você crê, ora você não crê. Ora você quer, ora você não quer. Ora você está firme e diz, agora eu vou. De repente você já, ai, não sei. Para. Vamos restaurar esse altar. E sabe, o altar foi restaurado com as mesmas pedras. E é tão maravilhoso ver o Senhor restaurando vidas e usando elas de novo. O Senhor restaura você e usa você. E olha, quando nós restauramos o altar e colocamos o sacrifício lá, invocamos o nome do Senhor, Ele nos responde com fogo antes de mandar água. Antes Ele manda o fogo e recebe aquele sacrifício e confirma com fogo. Eu ouvi a oração. A resposta da oração de Elias veio com uma manifestação incrível. O Senhor derramou fogo. Você vai ver esse fogo descer aí. Antes dessa água abundante, dessa bênção abundante. E esse fogo fala da presença de Deus, desse avivamento interno. E tudo aconteceu após a restauração do altar. Sabe quando a gente restaura, nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós e colocamos a nossa oferta lá.
e invocamos o nome dele, ele responde com fogo. Eu sei que Deus está falando, que ele está respondendo orações. E respondendo com fogo. E antes de vir a chuva abundante, vem fogo, que vai consumindo tudo e limpa tudo. E é lindo ver Elias restaurando o altar com as mesmas pedras. Com as mesmas. Então, quando nós damos condições dessa restauração acontecer, nós trabalhamos por essa restauração espiritual com Deus, ele pode nos usar mais ainda. Incrível. Levanta. E não olha para lado nenhum. Quando eu penso que aquele servo que estava com Elias, que estava ali, e viu ele restaurar o altar, viu ele colocar a oferta, viu a derrota dos profetas de Baal, viu Elias invocar o nome do Senhor e fogo descer, viu Elias matar todos os profetas de Baal e de Azerá, estava com Elias quando ele subiu até o Carmelo, se curvou e orou, e mandou ele lá ver, e até que a nuvenzinha apareceu, ele viu a nuvenzinha. Ele viu a nuvenzinha se transformar numa chuva pesada. E quando Elias entra no deserto com medo de Jezabel, ele desaparece, ele fica no caminho. E alguém pode dizer assim, mas foi o Elias que deixou ele ali. Mas o Elias também tentou deixar Eliseu. E Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor que não te deixarei. Quando a gente quer, a gente segura. A gente segura. Quando você quer uma coisa, você não solta. Você não solta por nada. Muitas vezes nós somos testados. Eu acredito que esse servo foi testado. E ele não passou no teste. E ele se perde na história. E aí o Senhor manda que Elias levante Eliseu. Mas não era para ser Eliseu. Era para ser esse servo que ficou. Que deixou Elias e desapareceu. Sabe, quando eu vejo pessoas que simplesmente deixam as coisas, soltam as coisas, soltam, por causa do momento que estão vivendo, porque se chatearam com alguma coisa, eu vejo gente soltando as bênçãos, soltando as promessas. Gente que sai da igreja por causa de sentimentozinhos. Não gostei disso, não gostei daquilo. Acha que uma pessoa dessa vai viver coisas grandes? Gente que vive com alguma coisa no coração, ofendidinhas com alguma coisa, um emocional tão fraco, tão frágil. Gente que solta as vitórias com uma facilidade. E quando eu vejo Deus, eu leio lá, o Senhor mandando ele levantar Eliseu, eu penso, não era para ser Eliseu, era para ser o servo que viu o altar ser restaurado, o sacrifício ser consumido com aquele fogo. Viu Elias derrotar aqueles profetas. Ele foi com Elias até o Carmelo. Ele que foi verificar se a oração dele estava sendo respondida ou não. Ele que viu a nuvenzinha, ele viu a chuva cair. Ele viu. Mas, depois de ter visto coisas tão grandes, deixou o Elias, não continuou. E o Senhor levantou Eliseu. Eliseu nunca, nem a Bíblia não fala que ele levantou um altar, não viu nada daquilo, ele não viu nada do que aquele servo
viu. Mas ele agarrou a promessa quando Elias lançou a capa sobre ele encerrou com a vida dele, ele queimou tudo, ele seguiu Elias. Eliseu nunca largou Elias. Eliseu nunca soltou. No finalzinho a gente vê o Elias dizendo para ele, fica aqui. Não fico. Fica aqui. Não fico, juro pelo nome do Senhor que eu não te deixo. Fica aqui, não fico. E aí, Elias pergunta para ele, antes de eu ser levado, o que é que você quer? Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Aleluia. Eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. E aí ele ouve, olha, você pediu uma coisa difícil, porque você tem que estar aqui presente na hora que eu for tomar, você tem que me ver mesmo. Quer dizer, vai exigir mais de você agora no final. E ele resistiu firme. E foi até o fim, ele teve o que ele pediu. Mas por quê? Ele agarrou a promessa, ele agarrou aquilo que ele queria para a vida dele, ele não abriu mão, ele não soltou o Elias, ele fez o que era preciso, ele encerrou com a vida dele lá, ele serviu Elias, ele no final exigiu mais dele, ele deu o que aquilo exigia, mas ele não soltou, ele não viu tudo que o outro viu. Mas ele não soltou a oportunidade que ele recebeu. Não era para ser Eliseu. Era para ser o outro servo, mas o outro servo desistiu. Abriu mão. Desistiu. Quantas vezes eu vi isso? Gente que Deus tinha algo tão grande, mas simplesmente elas desistiram, elas abriram mão, elas soltaram, depois de terem visto tanto. Não faça como esse servo, que depois que viu coisas incríveis, sobrenaturais, simplesmente desistiu, deixou, não segurou. Então o Senhor teve que levantar Eliseu, e Eliseu agarrou com toda a força aquela oportunidade. Agarra, segura, creia, possua, porque Deus tem vitória para você. Deus está respondendo às suas orações. Creia nisso. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Não deixe a culpa e condenação tomarem conta de você. Se arrependa e toma posse de uma vida renovada. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti. Deus te escolheu para essa hora, para esse projeto. Agarra aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa. Esteja na presença de Deus, na casa do Senhor, ouvindo a palavra dele. Em teu santo templo, esteja no templo do Senhor. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de todos na terra e até dos que navegam por mares distantes. Aleluia! Formaste os montes com teu poder e de grande força te armaste. Deus é grande, Deus é forte e não há nada que Ele não possa fazer. E Ele está dizendo, esteja na minha presença, eu respondo às suas orações. Eu te dou graça para ir adiante e viver o sobrenatural. Creia. Creia e possua, porque Deus está respondendo às suas orações. Não solta o que Deus tem com você.
Agarra, faça igual a Eliseu. Pega o lugar e não solta. Não faça como outro servo. Faça como Eliseu. Agarra, segura, creia. Dê o que for necessário. Se está exigindo mais de você agora, dê. Porque Deus tem, no mínimo, uma porção dobrada de glória para você. A glória da segunda casa é sempre maior do que a da primeira. E pelo tempo de dor, de dificuldade, de vergonha, Deus sempre tem dupla honra para nós. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. Eu peço que essa palavra tenha entrado e impactado, aberto os olhos dela. Eu sempre peço, Senhor, que o Senhor coloque luz naquilo que está oculto, porque luz é vida, luz dá vida. Quando nós vemos o que acontece que algumas pessoas não estão vendo, e quando tomam consciência de algo, elas passam a ver, elas têm a oportunidade de fazer diferente. Que hoje ela esteja vendo, recebendo a palavra, se agarrando a ela, se posicionando e decidida a não soltar de forma alguma o que o Senhor tem para a vida dela. O Senhor tem com ela, tem para a vida dela, e ela não pode soltar, ela não pode temer, ela não pode abrir mão, porque o Senhor está com ela. O Senhor está dizendo: segura, não abra mão. Eu respondo às suas orações. Segura, não abra mão, não solta. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo e tomo posse de vitórias, de respostas, de definições, de portas abertas, de sonhos realizados, de viradas incríveis, do sobrenatural. Eu tomo posse dessas respostas que ela tem buscado para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio. Senhor, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, empreendedora, criativa. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham entendido, recebido, possuído a palavra. Senhor, estejam firmes, agarradas à promessa, no lugar que devem estar, porque é tempo de viver o que ela nunca viveu, é tempo de colheitas poderosas, é tempo de viver coisas que muitos nem sequer imaginaram. Senhor, que essa pessoa entenda que o Senhor tem derramado uma graça sobre nós, para nós nos capacitando a fazer coisas que nós nunca nem concebemos, nunca passou pela nossa cabeça, não concebemos fazer, nunca passou pela nossa cabeça que poderíamos fazer um dia. Que ela creia, porque ela vai fazer coisas que ela nunca concebeu fazer. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais por tudo. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. Obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje casa firme, 25 horas orando, buscando e vencendo para a glória de Deus. Esteja entre nós, conta com a gente. É um prazer servir. Domingo temos Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Busque a Deus em primeiro lugar e viva a glória dele. Fica com Jesus, tenha um bom dia. Amém.